aí, cara, professor Brunelli aqui no canal Script Math. Esse vídeo aqui vai ser especial porque eu montei um recadinho, certo? Só para avisar que ele vai ser o último dessa playlist do Script Math STEM, tá? Só que eu ainda vou continuar, certo? Eu vou continuar as aulas na playlist de pré-cálculo, que já tem os vídeos com o professor Wellington, certo? E eu vou retomar aquele estudo de funções que a gente estava vendo, vamos acabar vendo várias coisas sobre funções, logaritmo, equações funcionais, até a gente chegando depois em derivadas, tá? Essas coisas, e eu vou deduzindo várias coisas, enquanto o professor Wellington ele vai mostrando também muitos exercícios muito maneiros também para vocês, tá? Mais pra frente também vai ter mais novidades. E nesse vídeo aqui eu só separei uma identidadezinha bem legal que a gente tem com raízes quadradas, porque o pessoal sempre pergunta muito, ajuda na manipulação de raiz quadrada, beleza, então vamos lá, tá? É uma identidade legal, depois eu faço um exemplo, tá? Só vou deduzir ela. Ela é o seguinte, isso aqui, ó, a raiz de a mais raiz quadrada de a ao quadrado menos b sobre 2, então, cara, não tem muito como ler, mas você vai acabar vendo, né? Então, mais ou menos, isso aqui, a única coisa que mudou foi esse sinalzinho. Lembrando que esse mais ou menos aqui, ele significa que aqui pode ser tanto sinal de mais quanto de menos, tá? Então, não quer dizer que é mais ou menos aquilo, tipo, lembra que é aquele sinal que a gente já viu quando é aproximado, tá? Então, esse sinal aqui, ou esse sinal, dependendo do contexto, tá? Então, eu vou chamar tudo isso aqui de x. Cara, você vai ver que depois, no final, a gente vai chegar num resultado mais simplificado dessa expressão, beleza? Então, para facilitar a nossa demonstração, eu chamo tudo isso aqui de x. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o x e levei ao quadrado, tá? Então, eu vou levar tudo isso aqui ao quadrado. Lembra que, quando eu elevo a soma de duas coisas ao quadrado, a gente tem o quê? O quadrado do primeiro termo aqui, ó. Então, quando eu elevar isso aqui ao quadrado, vai o quê? Vai, ó, eleva ao quadrado, aí corta com a raiz. Vai sobrar só o que está dentro aqui da raiz, certo? Então, mais ou menos, duas vezes o primeiro termo, tá? Vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mesma coisa, corta aqui com a raiz, tá? Então é igual a x ao quadrado. Agora, a gente precisa ver o seguinte, quando a gente tem multiplicação de raiz, o que acontece? Lembra que a raiz, ela tem aquela propriedade de, o que está aqui envolvido pela raiz, ó, na verdade está elevado a meio, né? Porque aqui, na verdade, quando aparece o índice do radical, vale 2, tá? Então, isso aqui está elevado a meio, como eu mostrei nas aulas de introdução, tá? Dessa mesma playlist. Aí, o que acontece, tá? Quando a gente tem alguma coisa vezes outra, com o mesmo expoente, a gente meio que tira de fator comum esse expoente, tá? Então, eu vou tirar esse expoente de fator comum. Ou seja, tá isso aqui vezes isso elevado a meio. Ou seja, elevado a meio é tirar a raiz de tudo isso. Tá? Por isso que, quando estava uma raiz multiplicando a outra, é a mesma coisa que a gente tiver a raiz dos dois termos se multiplicando. Tá? Então, só quando está multiplicando a gente pode fazer isso. Não pode fazer que nem quando está a mais b, tirar a raiz disso não é igual a raiz de a mais raiz de b. Tá? Então, só quando está multiplicando a gente pode fazer isso aqui. O que acontece agora? Tá? Então, lembra que a gente pega o de cima, multiplica pelo de cima, né? E a divisão continua multiplicando também. Embaixo multiplica o de baixo. Só que, vamos por enquanto multiplicar embaixo. Tá? Depois a gente multiplica aqui em cima. Então, embaixo ficou dividido por 4. Tá? Aí, o que acontece? Agora eu só peguei essa obs aqui, ó. Abri essa observação aqui. Lembra pela propriedade de comutatividade da adição, que eu fiz? Eu pude pegar esse, tá? E aquele que estava lá no final, como estava tudo somando, ó, esse aqui não importa se está somando ou subtraindo, tá? Mas esse aqui está somando, eu trouxe ele para cá. Eu só peguei esses dois termos, tá? Então eu peguei eles dois, aí eu tirei o dividido por 2, é a mesma coisa que multiplicar por meio, né? 1 sobre 2. Então eu tirei ele de fator comum e sobrou o quê? Sobrou esse termo aqui em cima que estava no numerador, mais esse outro termo que está no numerador. Por isso que na soma a gente conserva aqui o denominador e soma os numeradores. Tá? Na multiplicação não, na multiplicação como eu demonstrei lá na introdução, multiplica em cima e multiplica embaixo. Beleza? Então fazendo essa soma aqui, ó, que a gente tem
isso aqui exatamente mais e isso aqui exatamente menos. O que acontece? Dá zero, né? Soma 1 com o seu oposto, dá zero. Aí sobra A mais A, que dá 2As, né? Então sobrou disso tudo aqui 2As. Multiplica por meio, você vai dividir por 2, vai cancelar 2 com 2, sobra só o A, tá? Então, pequeno gafanhoto, o que acontece? Eu peguei esse termo mais esse e eu vi que deu o A, certo? A gente deduziu aqui, deu o A, só separei ele aqui. Aí então eu peguei mais ou menos esse termo aqui, que é o quê? Eu separei, da mesma forma que eu posso separar a raiz quando está multiplicando, quando está dividindo eu também posso separar, tá? Então eu separei a raiz desse numerador, tudo que estava aqui em cima, ó. Então essa raiz de tudo ali, eu só apliquei o distributivo, já a gente chega lá, dividido pela raiz de 4, tá? O que estava aqui embaixo, tudo que estava aqui embaixo era o 4, tá? O que acontece é o seguinte, raiz de 4 é 2 e está multiplicando por 2, então multiplica por 2, divide por 2, mesma coisa, acabou dando. Agora vamos ver aqui essa distributiva. Quando eu falei que esse termo aqui multiplicaria esse termo aqui, o que acontece? Aquelas mesmas propriedades distributivas, tá? Então esse termo vezes esse, então daria A vezes A ao quadrado. Agora, o A vezes esse termo aqui, ó, menos raiz de A ao quadrado menos B, fica menos A vezes raiz de A ao quadrado menos B, tá? Agora, mais esse termo aqui, tá? Esse, é porque tinha esse mais, aqui tinha esse menos vezes esse menos. Agora, esse termo aqui vezes o A, que daria a mesma coisa que A vezes o próprio termo, tá? E o legal aqui é exatamente a mesma coisa, só que nem a gente viu ali no passo anterior. Esse é positivo e esse negativo cancela, tá? E aí a hora que a gente chega para fazer esse termo aqui positivo vezes esse termo aqui negativo, que é o mesmo, tá vendo? Só muda o sinal, então o sinal ele fica menos, tá? Então o que acontece? Ele fica ao quadrado, como é x, né, alguma coisa vezes essa própria coisa, então é a mesma coisa que x ao quadrado, tá? Então na hora de tirar o quadrado da raiz disso, fica a mesma coisa que corta o quadrado com a raiz, sobra o que está dentro, a ao quadrado menos b, tá? Só que acontece o seguinte, na hora da gente tirar esse sinal aqui, ó, dos parênteses, aí ele faz distributivo também, a mesma coisa que tivesse o menos 1 multiplicando, tá? É como se fosse mais, aí isso aqui, né? Menos 1 vezes isso aqui. Então, quando a gente tem o menos 1, a gente inverte, né? Isso aqui fica negativo e esse fica positivo. Então a gente teria o quê, ó? O A, mais ou menos, o 2 saiu, aí ficou aqui dentro da raiz o A ao quadrado, isso tudo aqui saiu, e a gente inverte aqui o sinal, ó. Ficou o A ao quadrado negativo, e o B agora ficou positivo, porque fica menos B que dá mais B, tá? Então isso aqui dentro da raiz, ó. Ficou dentro da raiz. Não sobrou mais nada para fora, só isso igual a x ao quadrado. Ora, então, temos o seguinte. A ao quadrado menos A ao quadrado, sai também, né? Então, a gente volta a raiz, se x ao quadrado é igual a isso, então, se eu pego aqui A mais ou menos, que ficou dentro da raiz é o B, né? É o x ao quadrado, então eu passo para cá como raiz, isso aqui é igual ao x. Tá? Ou seja, a gente viu que toda essa expressão cabulosa aqui, ó, tá? Que era igual a x, então tudo isso aqui é igual a simplesmente essa pequena expressãozinha aqui, tá? Então era essa a identidade que eu queria demonstrar cara, porque é muito legal, você vê, uma coisinha assim meio cabulosa, a gente foi simplificando até chegar nisso. Ela é útil em certos casos que a gente pega, tem casos que a gente pega muito exercícios de provas militares, sabe? Então esse B aqui, ele põe um número que não tem raiz, tá? Ele não tem raiz o número. Mas quando coloca isso aqui, ó, quando coloca A ao quadrado menos B, a gente tem a raiz exata, tá? Aí a gente tira a raiz, soma com A, divide por 2 e tira a raiz de novo. A gente vai acabar descobrindo um valor para esse caso aqui, tá? Que no caso ele colocou lá essa expressão aqui e não dá para saber, sabe? Então na hora de inverter, a gente substitui os valorzinhos lá e descobre, tá? Cara, então espero que tenha gostado dessa playlist aqui. Eu vou continuar, que nem eu falei lá de pré-cálculo, com as outras coisas, e a gente se vê lá, beleza? Valeu, deixa os curtir aí, o comentário, tamo junto!